Gênesis capítulo 21, quem achou diz amém. O texto diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Uma outra parte da história no verso 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, caçoando de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava eu farei um grande povo, pois ele é seu descendente. Amém? Até aqui, pode se assentar. Essa é a 10ª mensagem que nós estamos ministrando sobre na rota da promessa. Na rota da promessa. E hoje, como nós lemos, a gente consegue ver a ponta do iceberg dessa promessa se realizando. Desde o capítulo 12, quando Deus chama Abraão para um novo propósito, Abraão já era um velhinho, com 75 anos de idade, e Deus diz: cara, sai do meio da tua parentela, sai de onde você está, leva a sua mulher, vocês ainda não tiveram nenhum filho, e eu tenho algo especial para você, porque a partir de você vai sair uma grande nação. Gente, a gente viu que nessa caminhada muitos desafios aconteceram. A gente viu, ele teve que abrir mão do seu sobrinho Ló, que era a expectativa dele. Ele teve que também abrir mão, no sentido de não colocar uma esperança no seu servo Eliezer, que caminhava com ele. Ele, muitas vezes por medo, acabou mentindo. Abraão e Sara não eram gente perfeita, mas Abraão e Sara fizeram o que a gente cantou: seguraram na mão de Deus e foram, mesmo com os erros, mesmo com as falhas, mesmo com os momentos de medo, de dúvida, de insegurança, seguraram na mão de Deus e foram. Agora nós vamos ver que Abraão, ele já está com 100 anos, e como havia há um ano atrás o anjo do Senhor aparecido e dado aquela palavra: quando eu voltar, você vai estar com os filhos nos braços, aconteceu. E o verso 1 e 2 deixa isso bem claro: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice. E é interessante o que o texto diz assim: na época fixada por Deus em sua promessa. Quem está na rota da promessa precisa ter fé, e você precisa entender que Deus, Ele é fiel para cumprir, por mais que pareça ilógico. E hoje várias vezes a gente falou que o nosso Deus faz o impossível. Não tinha a menor lógica, ainda hoje, com toda a ciência avançada, se um velho, de 100 anos quer ter filho, uma mulher de 90 anos quer ter filho, e vir com essa conversa para cima da gente, a gente vai rir, a gente vai zombar, e a gente ainda vai dar uma cutucada dizendo que ele nem Viagra dá jeito. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás.
algo que eles vieram anos e anos e anos ouvindo, alimentando aquela promessa, agindo com fé, muitas vezes agindo sem fé. Quando tinha passado ali mais de 10 anos e Sara diz: não vai ter jeito, Abraão, é tradição aqui da região, deita com a minha escrava, você vai ter um filho com ela e é como se fosse meu. E eles caem nessa cilada, depois se arrepende e começa a entender que estava bem fora dos planos de Deus, mas Deus se revela e diz: vamos mudar isso aí. Gente, Deus havia dado uma palavra, e quando Deus dá uma palavra, não importa a idade, não importa quanto tempo passou, não importa quem se levantou contra, Deus, Ele é fiel para cumprir. É por isso que você precisa ler as histórias bíblicas e olhar para a sua vida. Eu tenho desde o capítulo 12, há 10 mensagens atrás, eu tenho instigado você a responder uma pergunta: qual é o meu chamado e qual a minha promessa? Hoje mesmo aqui na frente eu estava orando por uma pessoa e ela falou: pastor, desde o primeiro dia que o senhor falou, eu sei que a promessa é que a minha casa venha servir o Senhor. O meu marido não vem na igreja, meu marido não frequenta os cultos. No início ele era mais contra, hoje ele já aceita que a gente vem, já veio algumas vezes, mas eu sei que um dia ele vai estar aqui comigo. Algumas outras pessoas: pastor, a promessa que eu tenho é de um dia ser usado poderosamente na mão de Deus. Pastor, a promessa que eu tenho é de um dia ser um grande empresário e fazer com que o dinheiro que eu receba venha abençoar outras pessoas e abençoar o reino de Deus. Enfim, eu não sei qual é a promessa que você recebeu de Deus. Agora, se você não largar da mão dele, permanecer na rota da promessa, independente quem diga que não vai acontecer, quem se levante, ou que a situação aos olhos humanos parece impossível, vai acontecer. Eu olho para a Bíblia, e nós precisamos olhar para a Bíblia com esse olhar. Nenhuma história está aqui registrada por acaso. Deus fez com que cada história dessa chegasse até a gente hoje. Como eu já falei para vocês, a Bíblia é um milagre, porque se a gente pega os manuscritos de Qumran, de mais de 2000 anos atrás, e a gente compara com o que nós temos hoje, os cientistas eles ficam assustados, os arqueólogos ficam assustados, os paleógrafos ficam assustados com a precisão das histórias que chegou até nós hoje. Por quê? Deus queria que nós ouvíssemos essa história para fortalecer a nossa fé, e a gente se apegasse com fé nas promessas que Deus nos faz. A Bíblia conta uma história lá na frente, no tempo do profeta Eliseu. Já a nação de Israel estava constituída, e Samaria agora é cercada pelo pessoal da Síria, e vem um rei chamado Ben-Hadad. Eles cercam a cidade de Samaria, e naquele tempo as guerras eram bem diferentes de hoje. Não tinha míssil, não tinha armas nucleares, não tinha metralhadora, era espada, era flecha, e as cidades que eram todas muradas para se protegerem. O que o adversário fazia? Se via que não conseguia entrar nos muros da cidade, eles cercavam, para que não entrasse mantimento, não entrasse água, e as pessoas começavam lá dentro a padecer e a morrer de fome. O texto vai dizer, no livro de 2 Reis, capítulo 7, que chegou num nível tão absurdo a fome dentro de Samaria, porque não chegava comida, não entrava comida, que as pessoas começaram literalmente a comer gente. O texto vai dizer que o rei de Israel, certa vez, ele está andando por cima do muro para ver aonde até estava o exército inimigo, e ele vê uma mulher gritando desesperada, e ele pergunta: o que foi? E ela diz: socorro, socorro, socorro. Mulher, se nem Deus está nos socorrendo, o que eu vou fazer por ti? E ela diz: ontem eu entreguei o meu filho para junto com essa mulher, a gente comeu o meu filho, e ela disse que hoje daria o filho dela. Olha só o nível que estava a situação, coisa absurda. O rei fica indignado e vai conversar com o profeta Eliseu. E Eliseu olha para ele e diz: a situação está feia, está sem comida lá dentro. Sim, está feia. Uma cabeça de jumento, não é as partes boas para comer, uma cabeça de jumento. Lá dentro da cidade está sendo negociada a 80 ciclos, para você ter uma ideia, Eliseu. Faça alguma coisa. Eliseu, ele diz: o Senhor, ele diz que amanhã, a esse mesmo horário, as coisas vão estar totalmente diferentes.
uma botija de farinha vai estar muito barato, uma peça de prata. E zombam de Eliseu dizendo, isso é impossível acontecer. Sabe o que Deus faz? Deus não manda exército, Deus manda o som de exércitos. Olha isso. Deus dispersa o exército rebelado com o som, e os soldados do exército da Síria, eles começam a ouvir como se fosse um exército muito grande marchando, a terra começa a tremer, e os inimigos de Samaria, eles fogem apavorados, imaginando que uma mensagem chegou para os reis do Egito, ou de outras terras, e eles estavam vindo socorrer Samaria, e eles fogem. Tinha 4 leprosos que ficavam fora dos muros da cidade. Eles iam morrer, um deles diz, vamos se entregar para os inimigos. Quando eles chegam lá, está todo o acampamento abandonado, com espadas, com roupas, com muita comida, com os animais. Eles, além de se fartarem, vão avisar na cidade, e a palavra de Eliseu se cumpre na íntegra. Sobrou alimento de um dia para o outro. Quem faz isso? Deus. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pastor, a situação que eu vivo, e a situação para mim alcançar minha promessa, é algo intransponível. Está aqui, Abraão com 100 anos, Sara com 90, a promessa chegou. Se você ler todas as histórias da Bíblia, você não vai ver nenhuma onde as coisas aconteceram fácil. Para libertar o povo do Egito, a maior potência, era algo absurdo, Deus fez. Para libertar o povo da Babilônia, era algo absurdo, a maior potência, Deus fez. Deus é o Deus que cumpre as promessas. O nosso Deus faz coisas fantásticas. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 21, a gente vê que Deus faz coisas maravilhosas e fantásticas. Agora, por que eu fiz questão de, desde o capítulo 12, estar tratando isso com vocês, na rota da promessa? Porque a gente comete um grande erro. A gente demora 2 minutos, 3 minutos para ler um capítulo da Bíblia, e a gente vai passando, folha por folha, e a gente jamais imagina que as coisas demoraram, como tem demorado para nós. A gente muitas vezes esquece que na rota da promessa há lágrimas, há erros, há equívocos, há inimigos, há opressão, há desavença, há medo. A gente esquece isso. Por isso essa série, o objetivo dessa série é justamente esse: levar a você a entender que Isaac, o filho da promessa, não veio no estralar de dedos. Isaac, o filho da promessa, veio depois de muitos anos de choro, lágrimas, mas um processo de amadurecimento. Você que chegou aqui hoje, eu falei que tinha algo de Deus para a sua vida. A palavra é essa: persevere na rota da promessa, não saia. Na nossa caminhada vai ter muito atalho, para você se desviar, para você enfraquecer na fé, para você seguir outro caminho. Ei, persevera. Deus já colocou em você essa fagulha de vitória, de conquista. Hoje de manhã eu estava palestrando para alguns professores, vi até alguns deles aqui hoje, e eu fiz questão de lembrar que dentro de nós já existe esse DNA de vitória. Quando a gente para ler o processo de concepção de um ser humano, né? Uau, que coisa fantástica! Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, e a gente olha os cientistas dizendo, num processo de ejaculação masculina, tem mais de 300 milhões de espermatozoides e só um vai entrar no óvulo. É de 300 milhões a 1,5 bilhão de espermatozoides disputando uma vaga só. Que concurso maravilhoso! Oh, glória mesmo! Porque cada um de nós que estamos aqui, você foi o vencedor dessa competição.
é para celebrar mesmo. É por isso que diante dos desafios da vida, você não pode se permitir a se abater, achar que não é ninguém, achar que não é nada, achar que é perdedor, porque se você nasceu, é porque você foi o melhor de quase 1 bilhão. Deus queria que você nascesse, e Deus já colocou dentro de você esse sentimento. Portanto, não desanima, não retroceda, permaneça na rota da promessa. Essa é a primeira verdade. Deus, Ele é fiel para cumprir. E a segunda verdade está junto aqui na sequência do texto. Sara, quando ela está com Isaac nos braços, ela vai dizer: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. É claro que aqui o escritor ele faz um jogo de palavras, porque o nome Isaac é riso. Na verdade, quem que deu esse nome? Foi Deus. Deus já tinha lá atrás dado esse nome para o próprio Abraão, porque Abraão, você se lembra que Abraão, esse pai da fé, também duvidou? Ele se prostrou diante do Senhor lá atrás e ele riu quando Deus disse que Sara conceberia. Depois, Sara escondida atrás da tenda, quando veio a visitação de Deus, Sara também riu. Mas agora não era só Abraão e Sara rindo, Deus estava rindo, mas esse riso é diferente. E Sara, verso 7, Sara acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O riso verdadeiro um dia chega. Pega na mão de quem está do seu lado e fala isso para ele. O dia verdadeiro um dia vai chegar. O riso verdadeiro um dia vai chegar. Sara e Abraão já tinham rido antes de insegurança, de medo e até de sarcasmo. Agora, os anos se passaram, os anos de angústias também se passaram. Você já parou para pensar quanto tempo essa mulher sofreu zombaria? Eu lembro você, hoje se uma mulher não tem filho, ela vai seguir a carreira profissional dela, vai encontrar o lugar dela, enfim, vai ser respeitada e valorizada. Naquele tempo, o papel da mulher numa sociedade era ser exclusivamente mãe, em todas as culturas que você olhar. A mulher, ela se sentia útil, importante, de valor, se ela fosse mãe. Uma mulher estéril há 3.000 anos atrás, era alguém que, passou pela vida sem viver, mas agora ela estava com Isaac nos seus braços. Isso me faz lembrar, lá do Salmo 30, quando o salmista ele vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu falo hoje para você aqui, escute você, que você tem sofrido, você tem chorado, você tem se angustiado, a sua alma tem sido dilacerada, você parece que vê todos conquistando alguma coisa e você está ficando para trás. Eu declaro uma palavra para você, e é uma palavra certa. Se você está com Deus, você pode ter certeza, o sorriso verdadeiro vai chegar. O texto diz que o choro pode, não quer dizer que vai, o choro pode durar a noite inteira, mas quando fala da alegria, é algo certo, é algo preciso. A alegria vem pela manhã. E mais uma vez eu lembro, palavra de Deus, aqui conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria com um problema hemorrágico, um fluxo de sangue, era rica, mas gastou todo o seu dinheiro no médico, no outro médico, ninguém conseguiu a solução. Um dia Jesus chegou, a tristeza dela passou, o sorriso verdadeiro veio, ela foi curada. O texto vai dizer, e vocês ouviram isso na semana passada aqui, com o pastor Josiel que veio pregar, de lá no tanque de Betesda, um homem paralítico, há 38 anos, naquela miséria. Um dia Jesus chega, e a dor, a angústia dele se transforma em alegria. Nós precisamos olhar para as histórias da palavra de Deus e crer que o sorriso verdadeiro um dia vem. Mas fica uma pergunta no ar: pastor, por que tanto tempo?
Por que tanta demora? O capítulo 21 de Gênesis é o capítulo onde a promessa chega, mas uau! Quanta coisa Abraão e Sara já passaram, Deus. Para que isso? E a gente precisa entender que Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Esse era o tempo que Sara estava preparada e pronta para ser mãe. E o tempo de Sara chegou. Só que aqui, esse Abraão e essa Sara, eles já não eram apenas, não tiveram mudança no nome, não eram os mesmos de 25 anos atrás. Não era o Abrão e a Sara quando saíram de Ur dos Caldeus. Agora era gente madura, agora era gente experiente, agora era gente que estava começando a entender a dimensão da promessa de Deus na vida deles. E aqui eu já respondo muitos questionamentos. Deus, por que o milagre que eu tanto peço não chegou hoje? Por que aquilo que eu preciso que aconteça não acontece justamente hoje? Porque os céus estão em movimento trabalhando em você, no seu caráter, no seu preparo, no seu crescimento, na sua maturidade, para que quando a bênção chegasse e chegar, você realmente pudesse usufruir, desfrutar da melhor maneira possível. Eu estou hoje ministrando aqui, e isso aqui é resultado de promessas de Deus. Eu não era alguém que era para estar falando em público. A minha infância não era tão assim, extrovertido. Era promessas. Desde a promessa até o cumprimento dela, nossa, quanta coisa eu passei. Quanta dor, quanta tristeza, quanta briga, quanta desilusão, quantas vezes que chutar o pau da barraca. Hoje, eu entrando aqui, uma pessoa olhou para mim e perguntou: pastor, seja sincero, alguma vez você já pensou em desistir do ministério? Eu olhei para ela, muitas, mas muitas vezes. Porque a gente tem os nossos dissabores, as nossas angústias, os nossos problemas, muitas vezes, mas no tempo certo, Deus foi dando e fazendo as coisas acontecer à medida que eu suportaria, à medida que eu pudesse viver aquele momento do jeito que Deus queria que eu vivesse. Eu já falei para muitos irmãos aqui, Deus, Ele tem um tempo certo para a tua bênção chegar. Você que muitas vezes pede uma bênção financeira, muitos não estão preparados para ganhar. Alguns estão pedindo um milagre no casamento. Deus, tu precisa salvar o meu marido, precisa salvar a minha esposa. Deus vai salvar, só que se você não estiver preparada, Deus salva hoje, e aquela semana, como não aconteceu uma transformação no teu coração, você quebra o pau lá e joga tudo por água abaixo. Então, o processo que Deus faz para que nós venhamos desfrutar da promessa, acontece aqui. Deus está nos amadurecendo e nos fazendo crescer. Abraão e Sara não eram mais o mesmo. E a gente olha a continuação do texto, e eu li um pedaço para vocês, algo aparentemente absurdo acontece. O texto vai dizer que ao 8º dia, Abraão, muito feliz, pega Isaque nos braços, consagra ao Senhor e circuncisa, tira o prepúcio do pênis do menino, Até hoje os judeus praticam isso. Daí o texto vai dizer que quando Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Quando que Isaque foi desmamado? Pela cultura e pelo que os historiadores eles acreditam, uma criança naquela época era desmamada dos 3 aos 5 anos de idade. Então é bem provável que esse menino cresceu, e com 3 ou 5 anos de idade, eles fazem uma festa para desmamar o menino. Já está crescendo, está desenvolvendo, uau! E quando estão naquela festa maravilhosa, o filho jovem de Abraão, Ismael, aquele do erro dele lá de trás, com Agar, com a escrava do Egito,
ele começa a ridicularizar e zombar aquele menino. A Bíblia não fala os detalhes, mas eu começo a imaginar, na mente de um recém-jovem, está perdendo toda a atenção que durante alguns anos ele reinou sozinho, teve toda a atenção de Abraão sozinho, agora, tendo um outro ali, xodó do Abraão, e ele começou meio que desfazer daquele menininho pequeno. Quando Sara vê isso, ela bota Abraão na parede e diz: acha que esse filho da escrava vai herdar junto com o nosso filho? Manda embora. Abraão, ele fica com o coração apertado, porque se tratava de um filho dele. Mas olha só o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Deus aparece para Abraão e diz: chegou o tempo mesmo, fica tranquilo, eu vou cuidar deles. E Deus garante para Abraão que cuidaria deles. Abraão então vai ter que se despedir da escrava Agar e do filho Ismael. Prepara uma comida, prepara uma botija d'água e dá. O texto continua relatando a história. Eles ficam rodando no deserto de Berseba. A água acaba. O menino era mais fraco que a sua própria mãe, e ele desfalece no meio do deserto. A mãe começa a se desesperar, e o texto vai dizer que ela se afasta do menino porque não queria ver ele morrer, não tinha água. Mas daí vem a provisão de Deus. Deus aparece para ela e diz: ei, Agar, se levanta, vai viver a sua vida, vai cuidar do seu filho, porque Deus ouviu o choro desse menino, e quando ela abre o olho, tinha um poço ali perto deles. O texto vai dizer que ela dá água para ele, e eles passam a viver no deserto, e o verso 21 diz: vivia no deserto de Parã. Sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. O verso 20 diz: Deus estava com aquele menino também, cresceu e se desenvolveu como um grande flecheiro. Tinha dado o tempo certo para Abraão e Sara receber a herança, a promessa que eles precisavam. Era o tempo certo de agora Abraão não ter que titubear ou ter que escolher qual seria o filho que ele investiria mais. Ele teve que abrir mão de Ismael e ficar com o filho da promessa, Isaque. E também tinha chegado o tempo de Deus para Agar. Não é a primeira vez que Agar está no deserto. A primeira vez, lá quando Agar ainda estava grávida desse jovem, você se lembra? Ela começou a zombar de Sara, e Sara então apertou ela, judiava dela, ela fugiu. Só que não era o tempo de ficar no deserto. Aquele menino ainda precisava durante muito tempo ser instruído aos pés de Abraão. E o anjo aparece e diz: Agar, volta e se submeta à tua senhora. Ela tem que voltar, mas agora chegou o tempo de sair. E Deus começa agora a cuidar daquela outra família. Cuida de Agar e cuida de Ismael, cumprindo um tempo na vida deles. Uma das maiores dificuldades do ser humano é conciliar o tempo de Deus com o nosso tempo. Falei sobre isso e repito: é o desafio do Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso relógio, é os minutos, é os segundos, é as horas, é os dias. A gente fica apavorado quando corre e a gente não vê resultado. Mas o Kairos fala do tempo certo, dos planos de Deus na nossa vida. Tem momentos que a gente não vai entender nada. Eu me lembro quando meu pai pastoreou 3 anos na cidade de Chapecó, e as coisas já estavam meio que se encaminhando para ele vir pastorear aqui em Blumenau. Mas as coisas mudaram e a gente ficou em Lages. Lages foi um tempo muito curto no ministério do meu pai, pastor Nilton. Um ano. E quando a gente saiu de Lages e viemos para Blumenau, algumas coisas não estavam tão claras. Deus, por que não foi uma transição direta de Chapecó para Blumenau? Teve que passar em Lages. Lages foi um lugar onde eu quase morri. Lá eu tive aquele acidente que eu já relatei para os irmãos, E muitas vezes os meus pais até se perguntavam: Deus, em Lages nós quase perdemos o nosso filho. Lages, teve algumas dificuldades. O tempo vai passando e as coisas vão ficando mais claras. Em Lages, naquela quase morte do Lediel,
Foi também lá que eu tive as maiores experiências com Deus da minha adolescência. Em Lages, quando eu estava no hospital, foi que aquele menino que pensava que viveria muito e que poderia deixar lá para o final da vida para gastar os dias com Deus, lá naquele hospital, eu ouço uma voz dizendo para mim: eu não disse que a vida é um vapor? Invista no que tem valor eterno. E eu tive certeza do meu chamado. Foi em Lages que eu comecei a trabalhar com adolescentes e participar com intensidade do grupo de jovens, e a gente começou a buscar a Deus e querer a Deus, e foi lá que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. No momento a gente não entendia, mas depois a gente olha para trás e a gente começa a perceber: era necessário passar por Lages. Lages transformou a minha vida, e se eu estou aqui hoje, graças a Deus por Lages. Amizades que eu construí, experiências que eu tive, que me lapidaram, que moldaram, e hoje me fazem compreender melhor porque era necessário estar lá. A vida é assim. Talvez você está aqui hoje e você não entende por que está acontecendo isso. A minha sugestão para você é uma só: não se desvie da rota da promessa, permaneça ali. Vai chegar um dia que a gente vai entender o porquê de tudo, e a gente vai saber que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. O tempo já passou e eu vou orar por você. Eu preciso orar por duas pessoas, dois tipos de pessoas hoje. Eu preciso orar por você que perdeu a fé na promessa. Você precisa ser muito sincero para Deus nessa noite: pastor, eu perdi a fé na promessa. Eu queria orar por você. Também eu quero orar por você que precisa de renovo de forças e graça, porque os atalhos estão convidando você o tempo todo para se desviar dessa rota, mas você não quer se desviar. Você quer se fortalecer em Deus, hoje ter uma experiência a mais com Ele e continuar firme na rota. Vem para frente, que eu quero orar por você nesse momento. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Deus nunca falha e nunca falhou. Aleluia. Se a luta é muito grande, Ele te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Aleluia. Nós vamos orar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ouviu essa história de rota da promessa e você não entendeu o que é isso, porque você nem entrou na rota da promessa. Estar na rota da promessa é aceitar Cristo e estar focado nas promessas que Ele tem para a nossa vida. Quem sabe você nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e essa noite você quer fazer isso. Eu quero que você também venha na frente, porque uma nova história se inicia. Você que quer aceitar Cristo, venha.
E levante a sua mão aqui na frente, que depois nós vamos orar especialmente por você. Isso. Vem. Lá na galeria, se tem alguém, não fique envergonhado, levanta a sua mão, os obreiros aí vão te receber. Você está vindo para a Rota da Promessa, meu amigo? Que bom, é bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus, parabéns pela decisão. Se tem mais alguém, vem. Essa é a única rota que nos leva à verdadeira vida. O resto é perdição. Não perca a oportunidade. E você que veio aqui para receber essa oração, ainda não acabou. Semana que vem é a última mensagem da Rota da Promessa. Eu quero ver você aqui. Mas hoje você recebeu uma palavra de ânimo. Ao ouvir esse nome Sara e Abraão, que você vem entender que não é fácil alcançar a promessa. Não é fácil, mas vale a pena. Eu acredito que assim como Sara, você vai dizer também quanta alegria e quanto riso você sente por receber isso que Deus tem reservado. Se a promessa não chegou, persevera, permaneça nessa rota. E o fato de você vir aqui na frente, além de você estar renovando o compromisso com o teu Deus, você está dizendo: Deus, eu continuo crendo, eu acredito, e o Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor, Ele vai refrigerar a sua alma. Feche os seus olhos. Deus, como é bom saber, Senhor, que Tu és fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Como Tu és fiel, Senhor, para cumprir as Tuas promessas. E eu creio que além das promessas coletivas que Tu tens para a Tua igreja, Tu também, Senhor, tem promessas para os Teus filhos e as Tuas filhas que estão aqui nessa noite. Deus, quantas setas de dúvidas, quantos questionamentos, quantos momentos de angústia, tristeza e medo já dominaram esse coração, mas eles estão aqui e os nossos olhos se voltam para Ti dizendo: nós continuamos acreditando. Olha para nós, Senhor, e cumpra nas nossas vidas as Tuas promessas. Nós queremos chegar até o fim da rota. Nós queremos ver os Teus planos se realizando na nossa vida. Nós queremos, Senhor, ser instrumento de bênção também para outras pessoas que estão nessa caminhada. Deus, em nome de Jesus, dissipa o medo, dissipa a insegurança, dissipa, Senhor, tudo aquilo que tem gerado dúvida neste coração, e traga a Tua certeza, traga, Senhor, a bênção da convicção que Tu estás no controle, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando as coisas não fazem sentido na razão humana, que nós possamos olhar para Ti e crer, olhar para Sara e Abraão, olhar para o povo de Israel, olhar para o Messias que veio nos salvar e entender que Tu és um Deus fiel, que cumpre as Suas promessas. Abençoa o Teu povo, Senhor, e que eles saiam aqui revigorados, fortalecidos, animados para continuar nessa batalha, em